Imagine a seguinte situação. Você faz parte de uma equipe de alta performance, trabalha numa empresa séria que atua no mercado estressante em um momento estressante. O seu trabalho é a última etapa de uma cadeia com prazos enxutos e o seu parceiro, que cuida da etapa anterior, entrega a parte dele no limite do prazo geral do projeto. E quando isso acontece, o cliente responsabiliza você pelo atraso na entrega. Bem, você decide conversar com ele. Agora, olha só essas formas de falar. Fulano, você sempre deixa a sua parte para a última hora. Fico sentado em cima da documentação e esquece que o projeto tem que passar por mim. Assim não tem condições, não tem como trabalhar, pois sou eu que tenho que dar a cara para o cliente sozinho. Alternativa número 2. Fulano, nos 2 últimos projetos, eu recebi a sua parte na manhã da data final da entrega para o cliente. Eu fico ansioso e bravo quando isso acontece, pois preciso de 2 dias para completar a documentação. Gostaria que você me entregasse sua parte completa com 2 dias de antecedência. Qual a melhor dessas 2 formas de falar? Qual a que vai gerar mais reação de repulsa do lado dele? Qual vai gerar mais defesa? Qual ele vai ouvir e entender o verdadeiro sentimento, se conectar com você e buscar uma solução que atenda a sua necessidade e a necessidade dele? Bem, meu nome é Fernando Lacerda, eu sou professor de CNV, do Centro Mediar, supporter no Brasil do CNVC, e agora eu vou falar sobre comunicação não violenta. Antes de falar o que é a comunicação não violenta, é muito importante eu dizer o que não é a comunicação não violenta para evitar confusões muito comuns. Comunicação não violenta não é o uso de palavra doce, neurolinguisticamente eficaz, um tom de voz e expressão facial acolhedora, aquela carinha fofinha, ou argumentos que lacram, que calam a boca dos outros nas discussões. CNV não é calar-se ou omitir-se. CNV não é engolir sapo. CNV é uma guia no processo de reformular a maneira pela qual nós nos expressamos e a maneira pela qual nós escutamos os outros. A CNV nos ajuda a ligarmos às outras pessoas e a nós mesmos, possibilitando que compaixão floresça. A CNV promove maior profundidade no escutar, fomenta o respeito e a empatia, provoca o desejo mútuo de nos entregarmos de coração. No mundo inteiro se utiliza a CNV para mediar disputas e conflitos em várias esferas. Bom, e o que é a CNV então? Vamos lá. Ela parte de 2 princípios muito importantes, que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Entenda-se por ato violento desde de uma resposta ríspida, um silêncio constrangedor, até a violência propriamente dita. E que todo mundo, nós somos todos iguais, que nós compartilhamos necessidades humanas básicas e cada uma de nossas ações são estratégias para atender uma ou mais dessas necessidades. A CNV foi criada por Marshall Rosenberg. Todo o conteúdo, toda a estrutura está no livro Comunicação Não Violenta, está disponível nas editoras. Marshall Rosenberg fundou o CNVC, que é a entidade responsável por levar a comunicação não violenta para o mundo, mediar conflitos, formar treinadores na disciplina. Bem, ela se compõe de 4 elementos que têm que estar presentes na sua comunicação, não necessariamente nessa ordem, mas necessariamente os 4. O primeiro, observação, o segundo, o sentimento, o terceiro, a necessidade e, por último, o pedido. Vamos começar pela observação. Primeiro, a gente observa claramente o que está nos levando a sentir necessidade de dizer algo. Aquela segunda forma que eu falei de forma bem clara. Nos 2 últimos projetos, recebi a sua parte na manhã do prazo final de entrega.
Isso é uma observação sem julgamento, isso é uma observação factual. É importante não colocar preconceito, é importante não colocar julgamento aí. Pessoas normalmente resistem a julgamentos, a críticas. Fatos claros, descritivos, puramente descritivos, abrem caminho para que a comunicação continue. Então, o primeiro ponto, declara o que foi observado, sem ser genérico, sendo bastante específico. Troca o sempre você entrega por nos últimos, né? Coloca a informação correta que você tem. Observou? Vamos falar o sentimento que essa observação te causou. É importante que você afirme e nomeie esse sentimento que aquilo que foi observado despertou em você. No caso do nosso exemplo, eu falei que isso me deixou ansioso e me deixou até bravo. A nomeação correta do sentimento, ela faz com que haja um entendimento claro do efeito que aquela observação causou. Isso traz bastante empatia da outra parte e faz entender que ali há uma reação de causa e efeito. Importante nomear o sentimento sem julgamento moral, sem jogar um peso, deixar o outro pesado ou se sentindo culpado. Bom, falamos do que observamos, falamos do sentimento que causou, agora vem uma das partes mais importantes da CNV e muitas vezes talvez uma das mais difíceis, explicar a sua necessidade. A necessidade ela é muito importante na CNV porque ela entende que a necessidade é a raiz dos sentimentos. E quanto mais diretamente essa necessidade estiver conectada ao sentimento, mais fácil será para os outros reagirem de forma compassiva. Você já reparou que às vezes uma mesma ação ela causa reações diferentes em diversas pessoas? É muito comum entre humoristas, às vezes uma piada de um determinado humorista famoso causa em várias pessoas riso, as pessoas riem, acham engraçado, outras ficam furiosas, se sentem ofendidas, outras simplesmente não dão a mínima, não acham a menor graça. Por que que a mesma ação causa emoções, causa sentimentos tão diferentes? Porque cada pessoa tem uma necessidade e é importante você nomear a sua necessidade. Quando você traz a necessidade para você, você tira a culpa, o peso da outra pessoa. É uma necessidade que você tem, que você está expondo ali, para que aquela pessoa te entenda. No final, se faz o pedido. O pedido tem que ser preciso, tem que ser um pedido claro, um pedido que atenda à necessidade que você acabou de expor. Não deve-se usar um pedido ambíguo, não deve-se usar palavras genéricas que causem mais confusão. Também não se deve deixar de fazer o pedido, porque apenas nomear a necessidade pode não deixar completamente claro para a outra parte o que de fato você está querendo. Muita confusão já nasceu desse tipo de pressuposto.